História 1. Nina vivia em uma pequena cidade rural, onde a principal atração era o vasto milharal que se estendia por quilômetros. A plantação costumava ser o coração da comunidade, fornecendo empregos e alimento para todos. Porém, ultimamente, o milharal se tornará o epicentro de rumores e superstições sinistras. Em uma noite escura e estrelada, Nina decidiu explorar o milharal. Ela ouvirá inúmeras histórias sobre o local, a maioria delas contadas por seus avós e pais. Diziam que o milharal era um lugar amaldiçoado, onde assombrações ancestrais vagavam pelas fileiras de milho, esperando por vítimas desavisadas. Ela não era supersticiosa, mas a curiosidade a impulsionava. Nina adentrou o milharal, a lua cheia lançando uma pálida luz sobre as folhas de milho. À medida que se embrenhava mais fundo, o ambiente se tornava cada vez mais opressivo. O som do vento balançando as folhas criava um murmúrio constante, como sussurros soturnos. Enquanto explorava, Nina teve a sensação de que estava sendo observada. A sensação se intensificava a cada passo. Cada som seco de galhos quebrando e cada sombra que se movia em seu campo de visão a deixava apreensiva. Seus passos eram hesitantes, e ela começou a questionar a sabedoria de sua decisão. Eventualmente, Nina percebeu que havia se perdido. As fileiras de milho pareciam todas iguais, e a visibilidade era mínima. Ela tentou traçar seus passos de volta, mas quanto mais tentava, mais se perdia. A ansiedade começou a tomar conta dela, e o milharal se tornou uma prisão sinistra e sem fim. O silêncio era total, mas Nina podia ouvir seu coração batendo em seus ouvidos. De repente, um som agudo a fez congelar. Um choro distante e arrepiante ressoou pelo milharal. Era um choro que não pertencia a uma criança, mas a algo muito mais sombrio. A cada passo que ela dava, o choro parecia se aproximar. Em sua agonia, Nina finalmente encontrou um ponto onde as plantas de milho estavam menos densas. Quando emergiu, viu uma cena arrepiante. Diante dela, sob a luz da lua, estavam figuras humanas, mas elas não eram vivas. Eram aparições pálidas e esqueléticas, com cabelos desgrenhados e olhos vazios. Eles a cercaram, e o choro aumentou em intensidade, como um coro de lamentações. Sem pensar, Nina correu. Ela tropeçou e caiu, mas não parou. Ela não sabia para onde estava indo, mas sabia que precisava sair do milharal a qualquer custo. As figuras a seguiram, se aproximando com passos trôpegos. Os murmúrios tornaram-se lamentos, e os lamentos eram um eco da tristeza de gerações passadas. Finalmente, Nina emergiu do milharal, seu coração batendo forte e a respiração ofegante. Ela estava do lado de fora, mas a experiência ainda a assombraria. Ela nunca mais voltaria ao milharal e, a partir daquele dia, acreditaria nas histórias que antes considerava absurdas. A comunidade continuaria a contar histórias sobre o milharal amaldiçoado, onde os espíritos dos antigos habitantes da terra guardavam, prontos para atrair os intrusos e capturá-los em um pesadelo interminável. O milharal, uma vez o coração da comunidade, havia se transformado em uma terra proibida, um aviso de que alguns segredos do passado deveriam permanecer enterrados nas profundezas das plantações de milho. Anos se passaram, mas a experiência de Nina continuava a assombrá-la. Ela tentou esquecer aquela noite, mas os lamentos e aparições do milharal persistiam em seus pesadelos. A memória a acompanhava como uma sombra, e ela se tornou reclusa, evitando qualquer menção ao milharal e suas histórias macabras. No entanto, uma reviravolta sinistra estava prestes a acontecer. Durante um dos verões seguintes, uma terrível seca varreu a região, levando à morte de muitas plantações, incluindo o temido milharal. O solo, uma vez fértil e produtivo, havia se tornado árido e rachado. Os moradores da pequena cidade rural estavam desesperados, pois dependiam da safra para sobreviver. Em uma reunião comunitária, o prefeito anunciou uma decisão extrema, e eles teriam que reviver o milharal. Apesar das histórias sombrias que cercavam o lugar, a necessidade de sobrevivência era mais forte.
As fileiras de milho seriam replantadas na esperança de colher uma safra a tempo de evitar a fome. Nina, que estava presente na reunião, sentiu um arrepio na espinha ao ouvir a decisão. Ela tentou alertar os outros sobre a maldição que pairava sobre o milharal, mas suas palavras foram ignoradas. A comunidade estava determinada a enfrentar o desafio, sem levar em conta as advertências sobre o passado obscuro do lugar. Os meses se passaram, e as plantações começaram a crescer novamente. As fileiras de milho, altas e densas, balançavam com o vento como se sussurrassem segredos inquietantes. A noite em que as colheitas estavam prontas para serem coletadas se aproximava, e a tensão na comunidade era palpável. No dia da colheita, o sol se pôs rapidamente, lançando sombras longas sobre o milharal. Os moradores começaram a entrar nas fileiras de milho, empunhando facões e cestas para coletar as espigas maduras. À medida que avançavam, os murmúrios do vento e o render das plantas criavam um ambiente assustador. À medida que a noite avançava, a lua surgiu no céu noturno. Era uma lua cheia, semelhante à que Nina viu naquela noite fatídica. O milharal estava vivo com a atividade dos colhedores, mas a tensão crescia a cada passo. Uma brisa fria fez com que arrepios percorressem a espinha de todos, e a sensação de ser observado se tornou mais forte. Foi então que alguém gritou. Os colhedores pararam e viraram-se para ver o que havia acontecido. No centro do milharal, uma figura esquelética havia emergido das sombras. Era uma aparição, uma lembrança daquela noite sombria que Nina havia vivenciado. O pânico se espalhou rapidamente, e os moradores começaram a fugir do milharal. A figura esquelética se aproximava, seus olhos vazios fixados na multidão. Era como se as almas dos antigos habitantes da terra estivessem se vingando por terem sido perturbadas. Nina, que assistia a tudo com horror, sabia que precisava fazer algo. Ela correu em direção à figura, lembrando-se do que havia aprendido da última vez que esteve lá. Ela começou a sussurrar palavras de apaziguamento, implorando às almas que a deixassem ajudar a comunidade. As aparições hesitaram, como se estivessem ouvindo as palavras de Nina. Ela continuou a sussurrar, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Pouco a pouco, as figuras esqueléticas recuaram, desaparecendo nas sombras do milharal. Nina olhou para trás, vendo a comunidade ainda em pânico. Ela sabia que o milharal era amaldiçoado e que as colheitas jamais seriam seguras. O passado e o presente se entrelaçavam, e Nina, com coragem, decidiu compartilhar sua história para que a comunidade pudesse entender a verdade. Ela se tornou a guardiã da memória do milharal, assegurando que todos soubessem que, às vezes, é melhor deixar os segredos do passado repousarem em paz. Se estiver gostando, se inscreva-se no canal. Dito isto, voltamos ao vídeo. História 2, Simas, um homem corajoso de cerca de 35 anos, decidiu passar uma noite na remota fazenda que herdara de seus avós. A terra, vasta e silenciosa, estava repleta de histórias sombrias de suas visitas de infância. Naquela noite, porém, ele pretendia enfrentar esses medos do passado e provar a si mesmo que havia superado esses temores. Ele chegou à fazenda no início da tarde e começou a explorar os arredores, relembrando memórias de sua juventude. À medida que a tarde avançava, ele percebeu que precisava colher algumas espigas de milho para sua janta. Lembrou-se da plantação que se estendia atrás da velha casa da fazenda. À medida que o sol mergulhava no horizonte, Simas pegou uma cesta e um facão e se dirigiu para o milharal. A plantação, com fileiras de milho alto, parecia um labirinto sinistro na crescente escuridão. No entanto, ele estava determinado a colher algumas espigas para sua janta. Simas cortou a primeira espiga com destreza, mas à medida que avançava nas fileiras, começou a sentir uma sensação estranha. Era como se alguém estivesse observando das sombras do milharal. Ele parou e olhou ao redor, mas nada mais viu além das altas plantas de milho. Ele sacudiu a sensação e continuou a colher. O vento começou a soprar, criando um sussurro agourento entre as espigas.
Simas se apressou em terminar sua colheita, mas então, ele ouviu algo. Era um sussurro distante, quase inaudível, ecoando nas sombras do milharal. Ele parou, seu coração batendo mais rápido. O sussurro parecia se aproximar, mas não conseguia identificar de onde vinha. Com uma lanterna em mãos, ele vasculhou as imensas fileiras de milho. Foi quando ele a viu. Uma figura de vestes esfarrapadas estava de pé entre as espigas de milho, com o rosto oculto pelas sombras. O sussurro agora era mais alto, quase audível. Simas, assustado e confuso, gritou: "Quem está aí? O que você quer?" A figura permaneceu imóvel, o sussurro crescendo mais alto. Com passos trêmulos, Simas se aproximou da figura, iluminando-a com sua lanterna. E o que viu o fez recuar com horror. Era o rosto de uma criança, pálida e cadavérica, os olhos vazios fixados nele. Simas cambaleou para trás, mas a criança não se moveu. O sussurro agora se transformará em uma cacofonia de vozes sussurrantes, todas ecoando na mente de Simas. Ele não conseguia entender o que diziam, mas o terror estava escrito nos rostos sombrios. Com um esforço, Simas deu meia volta e correu em direção à casa da fazenda, deixando a figura e o milharal para trás. Ele trancou todas as portas e janelas, mas os sussurros o seguiram. Eles ressoaram nas paredes da casa, perturbando sua sanidade. A noite passou lentamente, com Simas encolhido no escuro, rezando para que a luz do dia o salvasse. Quando os primeiros raios de sol romperam o horizonte, os sussurros desapareceram, deixando-o exausto e atormentado. Ele nunca voltou ao milharal. E a criança, a figura macabra que o assombrara, permaneceu um mistério sem resposta. A fazenda, uma vez repleta de memórias de infância, havia se tornado um lugar assombrado, e Simas nunca mais ousou retornar. Obrigado por ter assistido, deixa o like se gostou e até a próxima.